Porque o senhor não está passando batido nem um pouquinho, tá? Que eu conheço você. Primeiro, não concordo com a afirmação de que o número 1 da história, o GOAT, não esteja fora de discussão. Então, já começa por aí. Eu já vou responder a sua pergunta, aguarda aí que daqui a pouco você vai fazer ela de novo para mim. Eu tenho algumas coisas para dizer aqui, já que você trouxe esses nomes, a gente vai falar dos nomes da atualidade, mas eu tenho que falar de 3 nomes que construíram e estão dentro desse argumento de GOAT. Só tem 3 nomes na história do mundo que tem argumento para ser GOAT. E aí, se você quiser fazer a separação, tá? A gente pode fazer a separação da NBA antiga e da NBA moderna. Quando que é a NBA moderna? Geralmente o grande marco que os analistas fazem é de 50 anos para cá, tá? Porque aí a gente tá falando de regras, a gente tá falando da dimensão da liga, a gente tá falando de melhores suplementos, melhores ferramentas e equipamentos para as pessoas, para os atletas poderem, metodologias e técnicas para os atletas poderem evoluir, né? De forma atlética, evoluir a técnica e por aí vai. Antigamente a gente tinha muito do esporte amador, né? Os caras tinham múltiplas funções, o cara tinha um trabalho dele de dia e de noite ele jogava na NBA ou na ABA, enfim. Mas ainda assim só tem 3 caras que têm direito a bater no peito e falar assim, eu sou o GOAT. E aí a gente vai discutir durante horas. Inclusive esse é um episódio totalmente separado, mas eu preciso trazer ele pra cá porque é o meu dever fazer isso e é o meu compromisso com você, ouvinte, que tá me falando aí. E eu não posso deixar o Tavinho passar batido porque eu nunca deixei. Então é isso. Agora vamos lá. Eu tenho, primeiro, que eu não trouxe antes. O Last Dance é a prova no coloquial do futebol brasileiro, é o famigerado sentir o golpe. O The Last Dance é a prova de que o mito, de que a imagem da lenda podia sangrar. Entendeu? Foi ali que ele mostrou pra todo mundo, opa, eu tô um pouquinho inseguro, galera. Vem me dar biscoito. Então, foi isso que o Michael Jordan falou pra gente. Foi e sensacional. O que deram, se não foi o melhor cookie da vida do Michael Jordan? Super! É um grande cookie. Muito bom. Beleza, eu já trouxe o positivo sobre o documentário. A gente até esqueceu por um segundo com agressivo. Aos nossos olhos, Michael Jordan, o dono de franquia, Flávio. Por alguns meses a gente esqueceu disso. O cara é grande, o cara é muito grande. E o Michael Jordan como fenômeno social, Michael Jordan era um fenômeno, né? E antes de ter algo chamado rede social, o Michael Jordan já era um fenômeno. Então era muito absurdo, o Michael Jordan transcendia o esporte. Então é importante ser falado isso. E ele tem um papel gigantesco. Ele e o David Stern ali, na forma como a liga, o David Stern deixou ele expandir, no começo menos e depois começou a deixar ele expandir porque era para o bem da liga. Então tem muito valor no que a liga é hoje. Foi construída muito sobre as costas do Michael também, tá? Acho que, brincadeiras à parte, o Michael, pra mim, ele tem um argumento para ser GOAT. Isso é muito importante de dizer. Mas ali, no Last Dance, a gente viu um furinho na armadura, tá? A gente viu um tequinho ali de insegurança, um pouquinho de insegurança ali, porque ele sentiu que tem gente chegando e que também tem uma argumentação para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então, bem furtiva. Em que momento você sentiu essa insegurança? Foi quando ele acendeu o coíba dele ou quando ele tava bebendo a própria tequila na casa dele em Malibu, de frente pro mar? Em que momento que você sentiu essa insegurança? Cara, quando a gente tá falando de alfas, né? A gente fala disso em esporte, né? Tem os caras que cada um tem o seu papel dentro do time, tem o cara que vai botar a bola debaixo do braço, que vai ser o alfa e vai pegar e vai arremessar a última bola. Michael Jordan sempre foi isso. Mas agora, a pose dele, ele nunca vai perder pose. Ele podia ter feito, Tavinho, ele teve mais de 10 anos pra poder fazer esse documentário. Aí foi o LeBron James.
foi o LeBron James. Dá aquele bloqueio no nosso querido André Iguodala. Se você não conhece, abre o YouTube depois, se já tá vendo aí, abre o YouTube depois ali e vê o bloqueio do LeBron James. Inclusive, é o nosso áudio de abertura aqui, é o LeBron James. Exato. Lá. É o LeBron James fazendo o bloqueio no André Iguodala. Foi o LeBron James fazer aquilo e ganhar o título para Cleveland, e que no dia seguinte a galera tava falando, a gente acabou de ver a maior atuação da história, do maior da história. E aí, curiosamente, assim, putz, tô aqui na minha cozinha fumando meu charuto, vim pegar um Gatorade, e aí... Gatorade não, que duvido que tem um Gatorade. Vim pegar o meu uísque, e aí o povo me deu uma ideia de de um documentário de 10 partes sobre a minha última dança. Me poupa, Tavinho, pelo amor de Deus. Então, assim, eu nem vou falar disso. Eu vou trazer os outros caras que têm um argumento para ser GOATs. Uma coisa que sempre me revoltou, e a gente já falou de Michael, a grandeza dele está posta. Vou pro outro cara. Sempre me revoltou o fato da gente falar pouco desse cara. E eu vou falar para vocês, é um cara que tem o mesmo número de títulos que o Michael Jordan, é o cara que fez mais pontos na liga, é o cara que foi MVP das finais no maior time aos 38 anos de idade. Tem noção disso? É um cara que a carreira dele, ele foi o maior jogador no high school, da história do high school. Ele foi, do ensino médio, né? Ele foi o maior jogador da história dos jogos universitários, né, deles lá do college. Isso é indiscutível. Isso aqui é indiscutível. Tá? E o Michael Jordan também jogou college, mas o maior foi esse cara que eu tô falando. E o auge do cara foi a carreira inteira dele. No último ano dele, o cara fez 22 pontos. No penúltimo ano dele, perdão. Então, assim, o nome dele é Kareem Abdul-Jabbar. Tá? Esse é o nome dele de agora. No college e no ensino médio, pra você poder procurar, o nome dele era Lou Alcindor. Beleza. Esse cara, ele ganhou o título do college 3 anos seguidos. Ele teria ganho o 4º, mas na época a galera que era de primeiro-anista não podia jogar. E aí o time dele, que ele jogou, né, no primeiro ano, ganhou o título. E esse time que ganhou o título, ele jogava contra os reservas, né? E o time dos reservas bateu o time que ganhou o título. Então ele teria ganho 4 vezes o título universitário. Só pra vocês terem uma ideia de como esse cara entra. E aí esse cara, ele tem o arremesso mais defensável da história, que é o Skyhook. Ele ganhou o título pelo Milwaukee Bucks, ele ganhou o título pelos Lakers. Ele tem 6 títulos igualzinho ao Michael Jordan. Só que o auge do cara, se você for olhar, é a carreira toda. Vou trazer algumas coisinhas aqui pra vocês verem que eu não falo isso aqui da minha orelha. O cara tem 6 títulos de MVP. O cara foi 19 vezes All-Star. Nossa. Entendeu? Tavinho, eu não tenho 19 de nada na minha vida. O cara tem 19 vezes de All-Star. Tá? E o cara ainda foi Rookie of the Year em 1970 e liderou a liga em pontuação somente 2 vezes. Só que quando a carreira do cara acabou, o cara jogou por mais de 20 anos, e quando a carreira do cara acabou, o nome dele, ele tinha o que se falava na época, que era o título, que era o recorde, né? Que era o mais inquebrável da história, que era o número de pontos. Ele estava muito longe do segundo. O nome dele é Kareem Abdul-Jabbar, como eu já falei pra vocês. Esse cara, queria o seu comentário primeiro. Por que esse cara não tem o direito de levantar a mão e falar assim, eu fui o GOAT? Por que não? Me diz. Eu não vou dizer pra você que ele não tem esse direito, ele tem esse case, eu não sei qual vai ser o terceiro jogador que você vai trazer aqui, mas eu acho que ele tá na mesma prateleira que Bill Russell, tá, Flavinho? Mas são caras que no frigir dos ovos, Flávio, por mais incrível que Kareem Abdul-Jabbar fosse, em dado momento ele aceitou o backseat pro Magic Johnson. E quando você lembra do Showtime Lakers, você pensa primeiro ainda assim no Magic Johnson e você não pensa no Kareem Abdul-Jabbar. Você não pensa no Scottie Pippen em nenhum momento dos 6 títulos do Bulls. Esse aqui é o meu ponto só pra gente discutir o jogador em si, tá? Mas 100% de acordo, isso sem contar com todo o papel do Kareem Abdul-Jabbar na luta social. Então, assim, sou fã de carteirinha do alienígena. Porém,
eu acho que a tendência, uma vez que LeBron James, que tá se aproximando do recorde tido então como imbatível, né, dos... Peraí, como é que é? Eu tô aqui até com um número aqui. Inevitabilidade, tá? Isso é uma inevitabilidade. Vai acontecer. Aceita que dói menos, que vai chegar esse momento. E a gente vai fazer episódio aqui, eu com a bandeira do LeBron James aqui na tua cara. Flavinho, mas olha só, são simplesmente 38.387 pontos na carreira, Flavinho. Então, assim, nem no videogame eu consigo fazer isso. Nem no videogame, cara. Cara, se bobear, eu acho que eu simulei umas partidas do NBA Live 2003 até uns 2020 que eu devo ter chegado a isso, tá? Eu acho que eu devo ter conseguido. Deve estar rodando lá até agora pra poder chegar no 38. Mas assim, uma coisa que é importante falar é, tipo... É importante trazer esse disclaimer, né? Porque você que tá ouvindo, você pode estar falando pra gente, cara, como assim? Como assim o Kareem Abdul-Jabbar e não sei o quê? Por que esses caras estão falando que esses caras são GOAT? O Bill Russell, principalmente pro cara torcedor do Celtics, o cara ganhou 11 vezes a NBA, o título de campeão da NBA. Uma delas como técnico e jogador. 12 finais, assim. Em 13 anos. E ele jogava numa era que tinha o Wilt Chamberlain, que é um dos maiores jogadores da história. O cara fez 100 pontos num jogo. O cara era absurdo. Se vocês forem olhar, depois vai lá no Basketball Reference, vocês verem o quão bizarro eram os números do Wilt Chamberlain. E o Bill Russell colocava esse cara no bolso. Mas a batalha de GOATs, ela não pode ser só sobre título. Porque se ela for só sobre título, é Bill Russell. E acabou. A conversa, ela começa e termina aí. Só que o jogo era diferente, né? E o Bill Russell não tinha o talento que esses caras aqui tinham, tanto de usar todas as facetas do jogo a seu favor. Ele era dominante, mas ele não, como maior jogador em termos de... E aí se envolve o jogador mais habilidoso, o jogador que controlava o jogo a seu favor, o cara que trazia títulos também, mas não era só sobre isso. Então, assim, você pode, por exemplo, o Robert Horry, né, Big Shot Rob, tem mais título que o Kareem Abdul-Jabbar e tem mais título que o LeBron James, que o Michael Jordan e que o LeBron James também. Ele tem 7 títulos. Agora, o Sam Bowie tem 8. Se for sobre isso, então o Robert Horry é o segundo maior da história. Você precisa colocar isso Você precisa colocar isso em contexto. Tá, então o Bill Russell, pra mim, ele estaria na disputa pelo 4º, 5º jogador. Pra mim é Magic e depois Bill Russell, tá? Mas... Então é importante trazer esse disclaimer, não é contagem de título, e pra mim nunca foi. A gente precisa trazer o jogador que era mais completo, trazer o cara que é dominante também, trazer o cara que ganha títulos também, mas não é contagem de títulos, porque senão a conversa já acabaria aqui. Faz sentido isso? Tô contigo, faz sentido isso, e eu acho que é por isso que o grande fã de LeBron James vai discutir com o fã do Michael Jordan que, peraí, você tá realmente querendo usar o argumento dos 6 títulos do Jordan pros 4 atuais do LeBron? Você não tá olhando que o cara chegou 8 anos consecutivos nas finais? O cara tinha literalmente Flávio, a gente tá falando de mais de 3.000 minutos por temporada, a mais do que um atleta regular da NBA. Então, assim, não é só títulos, a gente não tá falando aqui só de números. E eu acho que por isso que discutir hoje o GOAT, talvez, e aqui, tá bom, pra mim, tá bom, por mais que eu tenha Michael Jordan como o indiscutível número 1, apesar de tudo que já aconteceu e ainda vai acontecer, Flavinho, eu acho que, apesar disso, a gente tem que considerar que, no frigir dos ovos, Flávio Meirense, quando tudo tiver se encerrado, a gente precisa entender também o que esses caras significaram pro esporte para além da quadra. E eu acho que essa questão a gente também tem que abordar para um papo de GOAT. Mas não é isso que eu tô querendo fazer exatamente aqui. E aí por isso que eu quero chegar... Super entendo. E é por isso que eu quero chegar aqui. Me diga. Eu vou trazer mais um pontinho pra você, que é mais o último cara, que é de GOAT. Mas pra ter... A gente tem paridade nesse show. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trazer os mesmos highlights que eu trouxe do nosso querido Kareem Abdul-Jabbar. Eu vou trazer do Jordan também pra vocês.
6 vezes campeão da NBA, 5 vezes MVP. Ele ainda tá chateado com isso, ele levou pro pessoal, como ele fala, ele leva tudo pro pessoal, é até meme, do Karl Malone ter ganhado. De 98. 6 vezes campeão 6 vezes MVP, 6 vezes campeão da NBA, MVP das finais, digo. 5 vezes MVP da temporada. Maior média, ainda tem a maior média de pontuação por jogo da história, é o Michael Jordan. E a diferença é que o cara ganhou 10 títulos de maior pontuação da NBA. É isso, esse cara era ridículo mesmo. Vou trazer rápido pra gente poder pivotar para os anos 10, tá? Vamos lá, o último cara que tem o argumento para ser GOAT é LeBron James. E você sabe de quem eu tô falando, você não tinha dúvida que eu ia trazer o cara aqui. Eu achei que você ia trazer primeiro os históricos, eu achei que você fosse botar aqui o Bill Russell. Eu não vou colocar o Bill Russell, até porque pra mim ele não tem esse argumento, na minha lista, né, obviamente. E aí, cada um tem seu estilo, a Renner tem todos. Ó o plug aqui pra vocês, galera. Patrocina a gente aqui, Renner. Então vamos lá, LeBron James, cara, 4 vezes campeão da NBA, 4 vezes MVP. Importante dizer que o LeBron James ganhou 3 títulos, ganhou um título por times diferentes, então ele ganhou 2 títulos em Miami, ganhou um título por Cleveland, ganhou um título com o Lakers, tá? E aí trazendo o Cleveland, isso é importante, né? Porque ele voltando para casa e ganhando o título, então esse é um dos acontecimentos, né, da carreira dele. Ele é o número 3, né, em breve o número 1 em pontos, total de pontos marcados, e 13 vezes primeiro time da NBA. Vou falar isso de novo. É um cara que foi eleito 13 vezes para o primeiro time da NBA. E o primeiro time da NBA são os 5 melhores jogadores da temporada. Isso é inevitável. Você tem carreira que não dura 13 anos. Tem carreira que não dura 2, né? Mas tem carreira que não dura 13 anos e o cara 13 vezes escolhido para o primeiro time da NBA. E 10 vezes o cara apareceu na final, tá? Esse talvez seja o maior argumento também contra, né? Porque se ele ganhou 4, significa que 6 deles ele perdeu. E aí tem contextualização por trás de todos, mas o grande argumento da galera que traz o Jordan é que o cara todas as vezes que o cara foi pra final, é o 6-0, o cara venceu todas as vezes. Mas esses são os 3 e eu queria ouvir de vocês quem que é o GOAT de vocês. O meu GOAT é o LeBron James, tá? E a gente vai fazer um episódio só sobre GOAT pra vocês. Mas eu quero saber de vocês, quem que é o GOAT de vocês? Coloca no comentário, manda DM pra mim, pode falar que eu tô errado, mas me fala por quê, que aí eu leio a tua mensagem aqui também.